No direito penal, nós temos duas modalidades de erro: o erro de tipo e o erro de proibição. Por que agora nós centraremos o estudo no erro de tipo? Porque é ele que interfere no dolo e na culpa. Já o erro de proibição interfere lá na culpabilidade, por isso é visto depois. Mas isso não nos furtará de introdutoriamente diferenciarmos essas duas figuras. Aliás, em concurso, aqueles candidatos que simplesmente conseguem examinar um caso concreto, um enunciado que o examinador coloca na prova, de maneira a diferenciar, a distinguir, a captar se é erro de tipo ou erro de proibição, já, via de regra, com isso já acertam a pergunta. Então essa, vamos dizer assim, é uma habilidade essencial do candidato. Bater o olho e falar, isso é erro de tipo ou é erro de proibição? E a gente precisa treinar isso, então, desde logo. O que eu posso dizer assim, de uma maneira bem inicial, não é bem procurando ser bem didático para você? No erro de tipo, o sujeito vê uma coisa, mas pensa que é outra. É o cara que não enxergou bem o que está acontecendo. Estou falando assim de um jeito bem genérico, mas o fato é, ele vê uma coisa e pensa que é outra. Algo ocorre diante dos olhos do sujeito, mas a sua mente registra aquela realidade de uma maneira diferente. Olha para uma coisa e pensa que é outra. E no erro de proibição? No erro de proibição, o equívoco está num lugar totalmente diferente. Primeiro é importante destacar, nos casos de erro de proibição, a mente do autor captura de maneira fidedigna a realidade. Então, os fatos, objetivamente falando, a cena é bem capturada, bem registrada pela mente do autor. Não é aí que reside o erro. A gente pode dizer, o erro de tipo é o cara que não enxergou bem, né? Entre aspas. Não enxergou bem, viu uma coisa e pensou que era outra. O erro de proibição é o cara que enxergou direitinho o que estava acontecendo. Cadê o erro então? No erro de proibição, o equívoco reside em supor permitida uma conduta proibida. Supor permitida uma conduta proibida. Imaginar que pode-se fazer algo que em verdade a lei proíbe. E aí que vem a questão, né? A gente sabe que a ignorância da lei não excusa ninguém do dever de cumpri-la. Ninguém pode alegá-la a pretexto de se isentar de responsabilidade penal. Então, como é que é essa ideia do erro de proibição do sujeito que realiza um comportamento, tendo perfeita compreensão do que está acontecendo ao seu redor, mas supõe permitida uma conduta proibida? É o cenário em que o indivíduo, por algum déficit cultural, porque veja, o saber o certo e errado, listo, como nós devemos nos comportar em determinadas situações no âmbito social, é um aprendizado cultural que a gente adquire na escola, em casa, no convívio com as outras pessoas, não é? Nas fontes de informação que nós recebemos. É um aprendizado cultural. Então é possível que o indivíduo, dentro do erro de proibição, que é muito raro de acontecer, viu? Fecha aqui, fazendo um parênteses aqui. É uma situação no erro de proibição em que o indivíduo, então, ele supõe que pode se fazer algo que, em verdade, a lei proíbe, e não só proíbe, né? A lei considera um crime. Então, vamos lá. Imagina assim, pegar dois exemplos, veja se você consegue distinguir. Suponha que a situação concreta seja um sujeito com 18 anos pratica algum ato libidinoso com uma moça de 13 anos. O sujeito, com 18, praticou ato libidinoso com uma moça de 13. Não houve violência, não houve grave ameaça e o ato foi consentido, autorizado. Bom, temos aí em tese algum crime? Bom, em tese temos. Qual? O estupro de vulnerável, o artigo 217 do Código Penal. Praticar qualquer tipo de ato libidinoso contra menor de 14 anos configura o crime hediondo de estupro de vulnerável. Eventual consentimento é irrelevante, não importa, não gera nenhum efeito, não gera nenhuma consequência.
Tá, então esse é o fato. Agora vamos lá. Vou te apresentar duas situações de erro. Veja se você consegue distinguir. Lembrando, no erro de tipo, vê uma coisa e pensa que é outra. No erro de proibição, supõe permitida uma conduta proibida. Vamos lá? Bom, primeiro caso. O sujeito, é um argentino. Ele vem pela primeira vez em São Paulo, imagina, acabou, né? Acabou a quarentena, papapá, tal, liberada a viagem. É um argentino, rapaz de 18 anos, vem pela primeira vez em São Paulo. Conhece uma moça de 13 anos, sabe que ela tem 13 anos, e um dia começa ali, tem um casinho com ela e pratica um ato libidinoso. Muito bem. Os pais da menina descobrem, que absurdo, como é que você fez isso com a minha filha? Vão à polícia, e ele na polícia diz lá, olha, mas eu não forcei a moça a nada, ela quis, ela pediu, e a gente foi um ato recíproco e tal. Mas você sabia que ela tinha 13 anos? Sabia. E não vi nada de errado, até porque, e o que eu vou falar aqui um parênteses é verdade, tá? Na Argentina, de acordo com o Código Penal argentino, sabia disso? Só há o equivalente ao nosso estupro de vulnerável quando a vítima tem menos de 13 anos. Se a vítima completou 13 anos, de acordo com o Código Penal argentino, qualquer ato libidinoso consensualmente realizado não configura crime. E o cara falou, mano, mas ela é 13 e não tem nenhum problema. Eu tô achando que aqui era a mesma coisa. Então ele... Não posso falar mais. Ele tem que me dizer que erro é esse. Bom, vamos lá. Agora o outro exemplo. É o do brasileiro, mesma situação. É o rapaz que tem 18 anos, chegou numa balada que tem lá uma placa, proibida a entrada de pessoas menores de 16 anos. Aí tem uma moça que ele conhece na balada. Ele não sabe a idade da moça, mas ele tem a noção de que ela deve ter no mínimo 16 anos, porque aqui é proibida a entrada. E é uma moça bonita e tal. Ficam naquela noite e ele pratica o ato libidinoso, tudo consentido e tal. Depois vem a informação, puxa, a menina tinha 13. Ele, porém, desconhecia, imaginou que ela tinha 16. E aí? Você consegue dizer qual que é o erro de tipo, qual que é o erro de proibição? O erro de proibição é o primeiro caso. O rapaz sabia, o argentino sabia que ela tinha 13 anos. Supôs, porém, tendo em vista a informação que ele trouxe lá da Argentina, que nesse caso não haveria crime. E o segundo exemplo, que é o do brasileiro, balada, proibida a entrada de menores de 16, nesse caso houve um erro de tipo, porque ele viu a moça, achou que ela tinha no mínimo 16 e desconhecia que em verdade ela tinha 13 anos. Legal? Bom, depois eu vou te trazer, obviamente, outros exemplos, né? A gente vai seguir